falar hoje sobre outro tema importante também, que é a psicanálise. Não é uma ciência, mas quem se importa? Esse artigo aborda a psicanálise dentro de um conceito histórico-científico, discute questões sobre a cientificidade e observa algumas consequências decorrentes dos rumos tomados pelo saber psicanalítico durante o último século. Afinal, é realizada uma articulação conclusiva sobre os fatores que intervêm no contexto proposto, levando em conta a necessidade de psicanálise adquirir o estatuto de ciência. Transcrita em século XV, o conhecimento humano, até então, era baseado apenas em tradições sociais, da época, principalmente da filosofia religiosa da Igreja Católica. Foi apenas no final desse século, com acontecimentos que solaparam a visão tradicional, como as guerras, os descobrimentos pela navegação e as reformas sociais, que o homem sentiu a necessidade de apoiar seu conhecimento em novos alicerces. E os antigos estavam por demais insuficientes. Como diria Aristóteles, a tradição não é nociva, e sim a comodidade. E essa presente teve como seu resultado o maior decorrência da disciplina do método, a formulação do conceito cartesiano de Descartes. Nele assume outras coisas que o espírito seria mais fácil de conhecer do que o corpo, num claro processo de priorização de subjetividade. A verdade só poderia ser seguramente atingida separando os sentidos dos afetos e paixões, e isto é pela razão. E isso é pela razão. Que por via daquilo que conhecemos hoje em dia como ciência se estruturou quando o século XIX chegou ao seu fim, o Dr. Sigmund Freud elabora a construção de um novo conhecimento respeitando as mesmas regras e noções inauguradas por Descartes. A intenção de Freud era criar uma nova disciplina científica, já era clara nessa época. No entanto, o novo conhecimento processado pelo médico vianense, embora de acordo com a infinidade de outros pensadores, voltava sua atenção para fenômenos que iriam se chamar inconsciente, trazia um problema de como tornar inteligível e palpável os seus conceitos, respeitando assim o paradigma científico. O saber filosófico do século XIX, norteado pelo romantismo, já trazia algumas de pensadores e também noções que seriam utilizadas posteriormente por Freud na construção daquilo que se chamou psicanálise. E esse contexto no qual estava inserido, Freud busca pela cientificidade de sua teoria, mas como se inicia sua relação de amor e desprezo com a filosofia. Em sua obra e biografia podemos encontrar duas facetas do autor: aquele Freud que, embebecido com as maravilhas do conhecimento humano, faz um resumo da filosofia básica para sua esposa, e ao mesmo tempo Freud que se declara um ignorante nessa área ou desconhece teorias filosóficas em estreito acordo com as suas. A busca de dita frenética de tornar a psicanálise como uma ciência parece justificar outras atitudes. Freud iria escrever o projeto no qual, através do modelo mecanicista da física, a ciência como C maiúsculo tentará expor seu conceito. Em sua obra, Freud tenta demonstrar empiricamente o que a filosofia no final do século passado abordava intuitivamente. Ao que parece, 100 anos passados, Freud entregou uma tarefa complicada ao extremo, com o desenvolvimento de uma teoria através de suas observações clínicas. O caráter finalista que tenta impor a psicanálise foi tornando suficiente, embora nunca tenha demonstrado uma rendição ao fato de que seus modelos físicos jamais poderiam dar conta de toda a especificidade da ordem psíquica. Freud veio obrigado a escrever artigos que chamou de metapsicológicos. Porém, nesses artigos, muito menos nele, encontramos sequer uma renúncia do modelo fisicalista, embora isso conviva com afirmações como consciência e pulsões, como se situa entre o físico e o psíquico, constituindo-se num postulado do mínimo estranho à ciência como tal. O que emerge de toda a situação é um conflito resultante do desejo científico de Freud e sua impossibilidade que deriva da própria especificidade do conhecimento que ele construiu. Então, Freud ele construiu um conhecimento mais subjetivo, que buscava entender a ordem psíquica do indivíduo, o inconsciente. E a ciência mecanicista de Descartes era objetiva, era positivista. Então não se encaixou essa ordem de entender o ser humano objetivamente. Não tem como entender o ser humano objetivamente. O ser humano é subjetivo. Não tem como entender o conhecimento humano
objetivamente se esse conhecimento que Freud criou era subjetivo. Era um conhecimento que cada ser tem uma verdade diferente, cada ser entende o conhecimento de forma diferente. E o inconsciente também é desse jeito. Cada consciente de ser humano é diferente. O meu inconsciente não é igual a do outro ser humano. Então é isso que a psicanálise traz de grande barato, que não é uma ciência, e não tem como ser uma ciência objetiva, mas é sim um conhecimento rico e que pode se falar que é científico, no entender que cientificamente não é só objetivamente, mas subjetivamente, entender o ser humano com seus anseios, né, com seu inconsciente, com seus desejos, com suas pulsões, com sua afetividade e emocionalmente, né? Porque não tem como separar a razão do emocional do ser humano. O ser humano também é emocionalmente. É um ser humano que age emocionalmente em certas coisas. E no próprio conhecimento, às vezes, ele vai ter que entender certos conhecimentos além da razão, o que levou emocionalmente a ele a querer prender aquele conteúdo, a apreensão daquele conteúdo. Então, quando um Freud traz esse barato de tentar colocar a psicanálise como uma ciência, ele tentou colocar a fim de que não seja como um método que não seja apreciado por todos, mas então ele, como não era bem visto na época, e começou a se afastar da comunidade científica, ele tentou criar essa cientificidade do conteúdo da psicanálise, mas a psicanálise é mais subjetiva do que objetiva. É a subjetividade humana, investigar o inconsciente humano. E o inconsciente humano é subjetivo, não é objetivo. Não tem como entender o ser humano objetivamente. É entender subjetivamente ele e suas causas, seus conceitos, seus pensamentos, suas razões, seu lado emocional, seu lado afetivo. É isso que a psicanálise traz de grande barato, e entender que não é como ser ciência, mas é um conhecimento muito forte e rico e científico.